Olá a todos que nos acompanham. Estamos começando mais uma entrevista aqui no Estratégia, dessa vez com a Amabile, que foi aprovada no 35º Exame de Ordem da OAB. Então seja muito bem-vinda, Amabile, parabéns pela sua Obrigada, Paula. aprovação. E eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente. Bom, obrigada mais uma vez. Meu nome é Amabile, eu tenho 35 anos. Eu sou formada em Direito pela Unesp, sou formada desde 2009 e decidi esse ano encarar o exame da OAB. E aqui ao nosso lado também temos o professor Rodrigo Martins, de Direito Tributário. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, tudo bem, pessoal? Bom, eu queria saber quando que os caminhos de vocês se cruzaram, né? Como foi que você decidiu ir pela essa mentoria, né? Que ia iniciar o seu processo aí. Bom, eu decidi esse ano que eu queria fechar um ciclo. Eu me formei em 2009 e em 2009 eu fiz a minha primeira tentativa, não passei e eu tive uma questão familiar que me tocou muito nesse ano e eu não me sentia preparada psicologicamente para fazer a prova e decidi desistir do direito, de alguma maneira. Então eu falei, não, a prova não é para mim, esse ramo não é para mim, não é o que eu quero e deixei isso adormecido. Segui minha vida, fui trabalhar na área fiscal e aí esse ano eu decidi que de alguma maneira eu queria fechar o ciclo, queria prestar a prova, né, depois de quase 13 anos, encerrar esse processo. E fui, me inscrevi, passei na primeira fase, fui aprovada e aí falei, e agora? Nunca fiz a segunda fase. Aí digitei no Google, melhor curso preparatório OAB segunda fase tributário, apareceu o Dr. Rodrigo, Olha só. professor, Responsa, hein? apareceu, né, a indicação da estratégia e aí eu me inscrevi e decidi que eu queria fazer o processo realmente completo. Era a minha, né, como minha única tentativa, minha última tentativa, né, de fechar esse ciclo e decidi optar pela mentoria. Porque você já tinha que conciliar com outras coisas, então você precisava de uma ajuda, né, para focar de fato naquilo que você queria. Exato. Né? Para fechar esse ciclo, você precisava de ajuda, né? Então por isso que você recorreu à mentoria, né? Isso, foi uma ajuda essencial. Boa. E qual foi a dica mais valiosa que você ouviu nessa mentoria? Talvez eu vou ser um pouco repetitiva, mas o professor sempre falou muito do direito material e, na verdade, desmistificar um pouco a mentalidade que eu tinha em relação à peça. Meu maior medo era a peça, porque é algo que eu não via desde que eu havia me formado, não tinha familiaridade, não era algo, né, do meu dia a dia. Então, eu tinha uma preocupação muito grande em acertar a peça, em saber fazer a peça. Claro que isso foi trabalhado durante o processo, mas o que realmente, a dica que me tranquilizou é foca no direito material. E aí foi também algo que me deu segurança, porque eu já vi algumas coisas no meu dia a dia de trabalho de direito material e desmistificou, né, aquele medo que eu tinha da peça e realmente foi o direito material que me ajudou muito na segunda fase. Ô, professora, a gente tem muitos entrevistados aqui que falam realmente desse medo da peça. Eu acho que é uma coisa geral, né? Não é só da Amabilis. Você percebe bastante isso? Veja bem, né? Na segunda fase do exame de ordem, você acertar a peça é essencial. Porque se você não acerta a peça, você está eliminado. Só que acertar a peça não te aprova. Se você errar a peça, você reprova. Mas se você acertar a peça, você não é aprovado. Porque acertar a peça é um requisito de correção. Se você acertou a peça, o examinador vai corrigir a sua prova. Só que você tem que ter conteúdo. Então, qual é o conteúdo? É o direito material. Então, toda a preparação, ela é focada nisso. Vamos desmistificar que você vai ser aprovado só acertando a peça. Não, você precisa, é parte importante, mas acertou a peça e agora? O que tem lá dentro? Qual é o conteúdo? Então, por isso que a gente sempre insiste e todo aluno aprovado dá esse mesmo depoimento. Sim. Antes de iniciarmos a entrevista, eu estava dando aula ao vivo e falei exatamente isto. Vocês precisam dominar o direito material. Isto é o que vai garantir a sua aprovação.
Mas então grande parte dos seus alunos tem esse mesmo medo da Amabile, né? Tem isso, é curioso, eu não sei, é porque lá atrás, né, eu já dou aula desde 2008, então antes do exame unificado, o exame unificado com a atual banca FGV veio em 2010. Antes de 2010, a peça ela tinha um peso maior, a nota era de 0 a 10 e a peça valia 8. Então, existe essa mentalidade que vem do passado de que a peça é a coisa mais importante. Só que isso já mudou, já tem 13 anos, 12 anos. Só que tem muita gente que ainda não sei por que carrega essa mentalidade. Então, é parte importante da nossa jornada desmistificar isso. Sim, a peça é importante, mas colocá-la ali dentro da sua real importância. E Amabile, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de estudos. Assim, você tem uma noção de quantas horas você estudava por dia? Como é que foi esse processo? Eu comecei tentando conciliar um estudo à noite, depois da minha jornada de trabalho, que cobriria aí mais ou menos umas 2h30, 3 horas por dia. Porém, eu consegui manter essa rotina somente nas 2 primeiras semanas. Aí eu acabei compensando aos finais de semana. Então, aos finais de semana eu estudava mais ou menos umas 10 horas, 12 horas, né, entre sábado e domingo, para compensar o que eu não consegui estudar durante a semana. E com isso foram alguns meses, né, até a data da prova, onde eu abdiquei, né, praticamente aí dos finais de semana para conseguir estudar durante todo o sábado, todo o domingo. E nas últimas 2 semanas eu aproveitei para tirar férias e me dedicar full time, principalmente à parte de elaboração das peças. O professor tinha que pegar no pé dela ou ela estudava mesmo? Não, ela sempre foi muito aplicada, tinha dúvidas, e isso é natural que tenha, né? E a gente mede, né, o quanto o aluno é aplicado pela quantidade de dúvidas. Eu suspeito muito do aluno que nunca manda nenhuma dúvida, né? Ela sempre, professor, isso, aquilo, Amabile, você tá com tempo aí? Eu vou te ligar. Aí ligava para ela, ó, vamos lá, não dá para te responder numa mensagem não, a gente precisa bater um papo. Ficava lá, batia um papo, aí ela se tranquilizava, não, agora já compreendi. Mas sempre foi muito aplicado. Boa. Amabile, você falou também que você passou por um problema, né, nessa etapa. Muitos alunos passam, né, por dificuldades e pensam em desistir, mas você teve pessoas, família, amigos que te apoiaram e que, né, fizeram você seguir mesmo? Sim, isso é super importante, né, no processo. Então, ainda mais para mim, né, com esse lapso de tempo, né, que eu tive entre a minha primeira experiência com a prova e quando eu realmente decidi que eu queria fazer, é importante você ter o apoio, porque era um outro momento, né, hoje é um outro momento de vida que eu tenho, então eu tive muito apoio especial do meu marido, mas também de toda a minha família, que acaba abdicando junto com você, né, de todo o tempo, as renúncias são conjuntas, então, ao mesmo tempo que eu estava renunciando ali, né, do meu tempo para investir nesse processo, eu tinha, né, toda uma estrutura que também estava fazendo isso junto comigo. Então, é super importante ter esse apoio. E acho que para mim foi mais especial porque realmente foi uma superação, né, de algo que lá na época me marcou muito, me afetou bastante e que hoje eu consigo lidar muito bem e conseguir aí coroar com a aprovação na prova. Porque tudo vale a pena no final, né? A gente passa por esses momentos, mas, enfim, a gente tem que superar, né? Passar por eles e depois vem a parte boa, né? O seu sorriso aqui mostra tudo. E por que direito tributário? Eu sempre gostei muito e durante a minha faculdade eu estudei Direito e também estudei Ciências Contábeis. Então eu me formei nas 2 faculdades, decidi que era isso que eu queria fazer, a parte de tributário. Tive, né, essa questão de desistir do mundo jurídico, mas eu segui para o mundo tributário dentro, né, de consultoria tributária. Então sempre foi algo que eu tenho paixão. Dizem que a gente tem que ser realmente apaixonado por tributário e é uma coisa que eu gosto e, consequentemente, a segunda fase tinha que ser em tributário mesmo. Professora, os alunos em geral costumam já chegar com isso, assim, bem desde o início, já apaixonados ou às vezes
caem sem querer nessa área, se mudam de ideia em cima da hora? Olha, cair sem querer é raro, assim. Tem um ou outro Mas que mudar cai de ideia, assim. mas tem gente, o direito tributário ele é cercado de vários mitos e vários preconceitos, né? Direito tributário é muito difícil, direito tributário é muito técnico, eu não vou conseguir. Só que muitos destes mitos e preconceitos, eles acabam sendo derrubados lá na primeira fase já. Então a pessoa começa a estudar para a primeira fase, poxa, olha, o direito tributário não é tão mal assim, eu tinha medo, mas não é esse bicho de sete cabeças, e ele acaba gostando ali na primeira fase. E aí, consequentemente, na hora de optar pela segunda fase, ele opta por direito tributário. Agora, chegar alguém ali e vou fazer Unidunité direito tributário, aí é raro, assim. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Então, ou já gosta mesmo, ou então descobre essa paixão ao longo da primeira fase. Eu sempre digo que todo mundo é apaixonado por tributário. Tem aqueles que descobriram a paixão, tem aqueles que não descobriram. Às vezes descobrem ao longo da primeira fase. Bom, mas na primeira fase todo mundo acha que é esse bicho de sete cabeças, né? Mas também a gente estava conversando sobre isso, pessoas que tentam estudar sozinhas, que não conseguem se planejar, não conseguem, né, focar realmente. Então, por isso que é importante a mentoria, né? Se quiser falar um pouquinho de como funciona esse processo, professor, porque realmente a gente precisa de ajuda, né? Não tem vergonha, né, sobre isso. Sim, sim. Basicamente, né, você pode fazer o curso de segunda fase com mentoria ou sem mentoria. O curso em si é o mesmo, os mesmos materiais, os mesmos vídeos, as mesmas atividades em regra, né? Então, qual é o diferencial da mentoria? A mentoria, ela proporciona uma proximidade maior com o professor. Então, através da mentoria, o professor consegue conversar diariamente ou quase que diariamente com o aluno. Então, entender o aluno, entender o grau de amadurecimento da matéria, entender as dificuldades. Tem sempre um paralelo, né, que nós fazemos. Você pode ir para a academia treinar, se matricular e treinar, você pode contratar um personal. Então, a mentoria é o personal do aluno. Então, você vai ter aquela pessoa que vai te ligar no domingo de manhã, o personal, às 6 da manhã, chovendo, acorda aí, vamos correr, mas poxa, é domingo, 6 da manhã, não quero saber, você tem aqui uma atividade para cumprir, você vai cumprir. Então, isso é a mentoria, ela te proporciona esse contato mais pessoal, mais direto, é um estudo mais personalizado. Então, a gente conversa com o aluno, entende o aluno, até questões psicológicas, poxa, insegurança, vamos entender o porquê, e a gente consegue dar um direcionamento melhor. E falando em proximidade, eu fiquei sabendo que você tem um apelido na casa da Amabile. É? É o professor Vareia. Essa eu não sabia. Pois é. Exato. Eu sempre brinco, né? Pode isso, depende, aí vareia. Vareia. Mas a gente usa essas coisas assim, é muito engraçado, porque os alunos na hora Pega, da prova, né? eles Sim, lembram. lembra. Uhum. Tipo essa piadinha que o professor contou, essa coisa, então Mas é só um dos apelidos, eu tenho milhares. Acho que o professor que mais tem apelido aqui sou eu. Esse é novo, esse eu não sabia. Exato, e ficou Foi. apelido em casa, tem que estudar. Vareia O tá Vareia esperando. Vareia tá cobrando. E você consegue olhar toda a sua trajetória, não só de agora, né, mas desde o início, assim, que você começou nessa trajetória, os seus principais erros? Acho que o principal erro é não acreditar no nosso potencial. E acho que a mentoria ajuda muito nisso também, porque tem alguém te olhando, né? Esse olhar personalizado. Então, tem alguém te olhando e alguém de fora, até do seu núcleo familiar, do seu núcleo, né? Da sua rede de apoio, alguém de fora olhando para você e falando, você consegue, ou você tem que ir por ali para conseguir, ou você está focando em algo que não deve focar. Então, acho que o principal erro talvez foi não acreditar que eu tinha potencial, né, que eu poderia ir atrás do processo. E, professor, potencial todo mundo tem, né? A gente só precisa desenvolver, na é verdade. Tem, ó, em particular a Amabile, um baita de um potencial, assim, eu conversava com ela, e ela com as inseguranças, e eu pensava, né, nossa, ela tá pronta, ela tá voando, assim, mas ela tinha uma insegurança. E todo aluno tem potencial. Todo mundo pode, todo mundo é capaz. A questão é,
tem pessoas que precisam ser lapidadas. E a nossa função como professor é identificar ali onde ela precisa ser lapidada. Então, a mentoria também é muito boa nesse sentido, porque essa proximidade nos permite conhecer mais proximamente cada um dos nossos alunos e realmente lapidar aquilo que necessita ser lapidado. E aí, a gente falou dos erros, né? Agora falando do acerto, esse já é um deles, né? O acerto de quando Exatamente. você viu que você precisava de ajuda, partiu para a mentoria. Mas você consegue observar mais alguma coisa? Algum amadurecimento da sua parte? Eu acho que a dedicação, né, e criar a rotina de estudo. Então, era algo que eu não tinha, essa rotina de estudo. Então, primeira coisa, né, pedir ajuda, entender como funciona o processo. Então, as aulas, os PDFs, o seu tempo, né, de estudo, criar essa rotina. Então, acho que esse também foi algo que eu entendo que eu consegui perceber que sem a ajuda e sem a minha dedicação, por mais difícil que fosse, né, por mais que custasse, as renúncias, a insegurança de achar que não vai conseguir, que não vê a luz ali no final do túnel, a perseverança, acho que foi também um acerto no processo. Ah, excelente, Amábile. E você indicaria o Estratégia para os seus amigos e para todo mundo? Muito. Foi ajudou uma bastante. decisão super acertada. E no dia seguinte, a hora que eu vi que eu passei, né, na primeira fase, no dia seguinte eu já procurei, já busquei, falei, não, é a mentoria que eu quero fazer, é esse processo aqui que eu quero fazer. E aí, só sucesso. E agora a gente está comemorando junto com você, né? Exatamente. Só comemorações, né? Exato. Tem alguma observação para fazer, professor, para ela? Deixar Olha, alguma mensagem? agradecer a ela por ter me escolhido, né? Entre tantos professores, ela escolheu a mim. Agradecê-la por fazer parte desta conquista. A cada aluno que a gente tem, a cada aluno que é aprovado, a gente planta uma sementinha e a gente sabe que essa sementinha vai germinar, vai trazer bons frutos. Eu tenho certeza que ela, como advogada, vai participar junto conosco na construção de um mundo melhor do que a gente tem hoje. Então, realmente só agradecer. Eu que agradeço. E agora eu queria que você deixasse a sua mensagem, né, para quem está assistindo a gente, para de repente alguém que esteja pensando em desistir, aquela mensagem que você gostaria de ter escutado lá no passado. Dedicação. Então, acho que a primeira mensagem é dedicação. Não importa o momento que você está. Então, seja um momento recém-formado ou finalizando a faculdade, ou depois de, inclusive, algumas tentativas que não deram certo, a dedicação, ela é fundamental. Sem dedicação, sem se debruçar sobre o direito material, né, sobre as aulas, sobre o conteúdo mesmo da prova, é uma prova técnica. Então, sem a dedicação, não funciona. Então, é difícil, às vezes, a gente perceber isso dependendo do momento de vida que nós estamos. Então, esse acho que seria aí o primeiro conselho que eu daria. E acho que o segundo é estar preparado para a prova. Estar preparado para a prova requer ter uma inteligência emocional muito importante, não só para o dia, mas por todo o processo. Então, eu vejo que eu não tive isso em 2009, por exemplo, e agora, né, eu percebo o quanto isso era importante. Então, talvez se alguém falasse isso para mim, que além, claro, de ser uma prova muito técnica, também é uma prova de nós estarmos preparados, seguros, né, confiantes, talvez tivesse feito diferença lá atrás. Muito bom. Então, obrigada, parabéns de novo. Obrigada, professor, pela sua presença. E obrigada a você que acompanhou até aqui. Se você quiser ver outras entrevistas aqui dos nossos aprovados, continue navegando no canal. Até a próxima.